Ora, muito bem, bem-vindos. A partir de agora, abrem-se as portas para mais um 45 minutos a Porto, o programa semanal onde se fala de assuntos relacionados com o Futebol Clube do Porto. Comigo, na aventura desta semana, já tenho e vou ter o Alberto Pinto. O José Sousa hoje, infelizmente, não pôde estar, portanto, seguimos com uma espécie de one-man show, neste caso, Alberto Pinto Show, eh, para falar então daquilo que está a marcar a semana do Futebol Clube do Porto, ou aquilo que vai marcando os dias do Futebol Clube do Porto desde a nossa última conversa, aqui no 45 minutos à Porto. Vamos começar primeiro pelo mercado de transferências. Não que haja assim grandes alterações, até porque não houve alterações desde a semana passada para agora, portanto não foi anunciado mais ninguém. Também ninguém saiu, mas continuam os rumores e é sobre isso mesmo que vamos falar. Há um rumor, Alberto, bem-vindo, de que mantém-se ou há cada vez mais interessados para os lados de Sua Majestade, da Rainha Isabel II. Portanto, há rumores em Inglaterra de que há vários interessados no Otávio. E um dos problemas, salvo seja, o presidente do Foco do Porto disse numa entrevista ao canal do clube e às plataformas digitais do clube de que, ou qualquer coisa como isto, de que o núcleo duro do Sérgio Conceição, portanto, os jogadores que formam o núcleo duro do Futebol Clube do Porto para a nova temporada, só saem pela cláusula de rescisão. Um destes interessados, e é nisto que a imprensa britânica fala, é num dos jogadores que foi uma das pedras basilares do Porto na última temporada, ou nas últimas temporadas, mas mais concretamente na última temporada, porque na última temporada o Porto voltou a ser campeão nacional. Estamos a falar do Otávio, internacional português, que tem a particularidade de ter na cláusula de rescisão, ou a cláusula de rescisão neste momento e até sexta-feira, está fixada nos 40 milhões de euros. Volta aos 60 milhões a partir de sábado. Portanto, com um dia de diferença, a cláusula de rescisão aumenta 20 milhões. Alberto, bem-vindo. Sendo apenas um rumor, sabemos que há rumores que são verdadeiros e há rumores que são apenas isso, rumores, e portanto não passam disso mesmo. Não passam de, olha, como se costuma dizer, para inglês ver. Neste caso, não calharia, se calhar, nada bem ao Porto no início desta nova temporada, perder um dos jogadores que foi chave depois de já terem saído o Vitinha e o Fábio Vieira. Perder o Otávio seria colocar, não vou dizer mais pressão em cima do Sérgio Conceição, que isso com a pressão lida ele bem, mas seria colocar seria mandar uma pedra no charco enorme, porque o Otávio foi dos jogadores mais preponderantes da época passada nos títulos conquistados pelo Porto na época passada. Olá, boa noite, Francisco. Espero estar à altura a poder responder a tudo e dizer mais alguma coisa que possa saber a respeito do meu clube. E para início de conversa, houve saídas e houve entradas. No Porto, houve a saída do Sérgio Oliveira. Não sei se calhar estavas a guardar isso para mais tarde. Houve a saída do Sérgio Oliveira para o Galatasaray. E houve duas entradas. Uma que eu espero que venha a dar muito que falar. Para já vai para a equipa B, que é o irmão de Luís Dias. Já lá ia. É esse, já lá ia. Ok. E outro miúdo que vem do Leixões também para a equipa B, que eu não conheço, devo dizer. Por isso, duas entradas e uma saída. Relativamente ao Otávio, vou ficar muito triste se vir o Otávio sair para uma equipa inglesa como tipo Fulham, tipo West Ham, tipo Aston Villa. Fico triste agora. Se ele sair para o Liverpool, para o Manchester United, ou para o Manchester City, ou para
pronto, para os Big Five, fico feliz, até porque ele merece. Mas não fico feliz se ele sair para uma equipa abaixo dos Big Five em inglês, isso não. E é sempre, quer para os Big Five, quer para os outros, é sempre uma perca importante na equipa do Porto, porque o Otávio é uma peça importante no xadrez do Porto, vem sendo há longos anos e continua a ser. E não há muitos jogadores capazes de fazer o que ele faz, e não aparecem jogadores daqueles com aquela tarimba, com aquele calibre todos os dias. Por isso, espero que o Porto consiga manter, mas se não conseguir, que vá para uma equipa grande, porque ele merece uma equipa grande, não merece uma equipa abaixo daquilo que é capaz o Porto, não é para isso que se mantenha no Porto. Pronto, mas isso são rumores e rumores atrás de bons jogadores, quer dizer, nós não estamos livres até ao final do fecho do mercado de perdermos mais um ou dois talentos que nós temos na nossa equipa, mas é como tudo. Desde que me lembro e que gosto de futebol e que tenho consciência daquilo do que acontece, a gente vai perdendo uns, vai formando outros, saem uns, vão chegando outros e o Porto continua a ser uma equipa vencedora, porque se pudesse manter todos os jogadores bons que passam pela sua equipa, o Porto já tinha sido mais vezes campeão europeu ou ter ganho mais taças UEFA ou o que quer. Mas não pode, porque não tem a capacidade financeira que outros clubes têm. Por isso, vamos gerindo de forma a poder ir ganhando internamente, fazendo alguma perninha um bocadinho mais à frente lá fora, que é isso que a gente tem feito ao longo dos anos. Mas pronto, são rumores, espero que sejam só rumores. Mas vamos ver até ao final do fecho da época, da época de transferências, que é 29 deste mês, julgo eu. É até o último dia. Não, é até agosto. Até final de agosto? Até final de agosto. Pois, Isso, esses campeonatos começam antes, não é? Isso até ao final de julho, isso foi uma data. Agora não tenho a certeza se ainda se mantém, mas creio que em Inglaterra fizeram isso a época passada, que era não podia haver mais transferências a partir do último dia de julho ou do primeiro dia de agosto. Era assim uma coisa qualquer que era para coincidir com o início das competições e aí mais nenhum clube podia comprar a Inglaterra. Agora, isso é o que eu acho justo também. eu, por acaso, não querendo meter a minha opinião, porque a minha opinião para aqui não interessa para nada, eu próprio também acho que em Portugal se deveria fazer ou ter o último dia de transferências ser no último dia no último dia de julho ou no primeiro dia de agosto, porque as competições em Portugal começam quase todas no início de agosto, ou quase sempre no início de agosto. Esta temporada já sabemos como é que é devido ao Mundial que extraordinariamente temos no verão. Aliás, no verão não, no Natal. No inverno. No inverno, exatamente. Mas passando isso à frente, aliás, para isso para termos um mercado de transferências a acabar no final de julho, tínhamos de ter uma liga que desse calendários com não sei quantos meses de antecedência, como se faz em Inglaterra, na Bundesliga e por aí adiante. Claro. Passando à frente, passado este pequeno devaneio à frente, como disseste bem, houve uma saída para já confirmada, aliás, mais uma saída confirmada, neste caso a de Sérgio Oliveira para o Galatasaray, e a minha pergunta, isto não é propriamente uma entrevista, isto é uma conversa, a mim causa-me um bocado de estranheza ver um jogador como o Sérgio Oliveira
não continuar não vou dizer num clube diferente do Galatasaray, mas num clube ou num país sem ser a Turquia. Que eu acho que ele merecia pelo menos outro tipo de campeonatos do que propriamente o campeonato turco. Não que o campeonato turco seja mau, não é nada disso, até porque tem boas equipas do campeonato turco, mas é aquela coisa. O Sérgio Oliveira vai para, ou saiu por valores ligeiramente acima dos 3 milhões de euros. Alberto, o Porto já sabe, não vai poder contar em definitivo com o Sérgio Oliveira. Já não contou com ele durante a época passada e o Porto até nem se deu mal, mas esta temporada poderá vir a sentir falta de um jogador como o Sérgio Oliveira, com as características do Sérgio Oliveira, já que não há muitos jogadores. Aliás, o Sérgio Oliveira, quando venceu o campeonato com o Sérgio Conceição, ele praticamente não era titular, mas foi conseguindo agarrar a titularidade a partir do momento em que o Danilo teve a lesão que teve, e a partir daí ganhou o lugar e fez depois o brilharete que fez na Liga dos Campeões. Ajudou o Porto a vencer a vencer a eliminatória, apesar de ter perdido em Turim com a Juventus, mas ganhou valendo também os 2 golos marcados em Turim e os 2 golos marcados no Dragão, ou os 3 golos marcados no Dragão, assim é que foi. Dois. Os 2 golos marcados no Dragão, mais os outros 2 marcados em Turim. E ele marcou um dos dois, de resto foi um grande gol de livre do Sérgio Conceição, do Sérgio Oliveira em Turim. Como é que tu vês esta saída do Sérgio Oliveira, independentemente de ser por pouco mais de 3 milhões de euros? Eu acho que a mim admira-me mais o Sérgio Oliveira não ter ficado na Roma, por aquilo que fez na Roma. Acho também, quer dizer, se calhar até sei, mas pronto. Não ficou e eu tenho pena que ele não tenha ficado e tenho pena que porque o Sérgio Conceição cabe em qualquer equipa de Itália, cabe em qualquer equipa de França, cabe em qualquer equipa da Alemanha e cabe para mim em muitas equipas em Inglaterra, tirando uma ou outra que possam estar bastante bem preenchidas no lugar onde ele joga, mas ele tem talento para isso. Agora, ele tem uma coisa contra ele, que é o facto de ter 30 anos já, ter um ordenado muito elevado, e por isso é que o Porto, neste momento, não lhe quis custar as pernas, deixou sair pelos valores que nós sabemos, mas também vai poupar quase 7 milhões de euros em ordenados que tinha que lhe pagar até ao final do seu contrato. E neste momento são as equipas turcas que têm capacidade financeira para pagar este tipo de ordenados que o Sérgio Oliveira ganha, e por isso é que ele foi para o Galatasaray. E pronto, o campeonato turco também não é um campeonato de desprezar, porque tem boas equipas, e tem bons treinadores, tem bons jogadores, bons estádios de futebol, boas estruturas para jogar futebol. Não é nada. E os ambientes, então. Sim, exatamente, por isso. Pronto, e o Sérgio está com 30 anos, vai fazer 31 e tem que pensar na vida dele e tem que ganhar dinheiro. Neste momento é por aí que toda a gente pensa. Há miúdos com menos 10 anos que ele, ou mais até, ou menos até, que já pensam assim, por isso o Sérgio Conceição mais terá que pensar. O Sérgio Conceição é um jogador querido do Porto, foi criado no Porto, deu muito ao Porto, teve a infelicidade de ter um Danilo de primeiro e depois teve outra infelicidade de aparecer um Vitinha, e pronto, e foi o que foi. Mas ele cumpriu sempre no Porto e o Porto também cumpriu com ele, não lhe cortando as pernas. Ora, estranho é ele não ter ficado na Roma por aquilo que fez na Roma. Isso sim, estando a Roma a precisar de jogadores daquele género.
E ele esteve lá e cumpriu. De maneira que não estranho muito ele ter saído. E só lhe desejo felicidades e será sempre, de certeza absoluta, será sempre um Dragão mais a torcer pelo Porto, em Istambul, onde ele estará a jogar agora nos próximos, penso que 2 anos ou 3. E de resto ele disse mesmo à saída ou à chegada ao clube turco de que iria continuar a ser portista, iria continuar a seguir o Porto e, portanto, é mais um jogador que marca. Como irá ser romano, como disse, que gostou muito, também se despediu dos adeptos romanos, a dizer que seria mais um também já que a Roma ganhe, porque gostou de lá ter estado. E quando assim foi bem tratado e também deu muito dele lá à Roma, por isso não me admira nada que os romanos também gostem muito do Sérgio Conceição. Mas primeiro, antes de ser romano, é Dragão. E passando de uma saída para uma chegada, aliás, já vamos falar da chegada do irmão do Luís Dias para a equipa B, mas eu li algures esta semana, agora já não me lembro bem aonde, li algures esta semana de que li ou passou-me pela frente uma coisa qualquer deste género, de que realmente havia uma proposta da Roma até um pouco mais acima daquilo que era a proposta do Galatasaray. O Galatasaray foram 3 milhões e pouco, ou 3 milhões e meio, foi assim uma coisa, em relação ao que comprou o Sérgio Oliveira, mas eu li aí alguns que a Roma tinha oferecido mais e o Porto não tinha aceitado. Eu explico porquê. Força. Quer dizer, sem ter certeza absoluta, mas acho que tudo por causa do Tiago Pinto. Só existe essa explicação. Porque quando a Roma tinha tudo para efetivar o negócio e exercer a opção de compra, podia até exercê-la por menos dinheiro, decidiram deixar o Sérgio Conceição em banho-maria, não aceitamos estes valores e acabou, não queremos o jogador, pelo menos foi sempre isso que eu li, e ficou ali em banho-maria. E quando viram que realmente havia mais interessados no Sérgio, vieram a correr e se calhar não ofereceram 3 milhões e meio, ofereceram 4, ofereceram 5 e o Porto disse agora não, já é tarde, acabou. Quem decide é o Sérgio. E o Sérgio decidiu ir ganhar mais dinheiro, de certeza absoluta, porque eu acho que se fosse, eu acho que o Sérgio Oliveira teria uma palavra a dizer, não era o Futebol Clube do Porto que ia decidir para onde é que o Sérgio ia, que teria a última palavra a dizer ao Sérgio, não vais para ali, não é para ali que nós queremos que tu vais para lá. Os jogadores têm sempre uma palavra a dizer, prefiro, ou vou para onde eu quero ou então fico aqui, já tenho contrato, não é? Por isso os jogadores não são obrigados. E eu penso que não tendo certeza absoluta, mas tenho quase 99% de certezas de que foi pelo facto de o Tiago Pinto ter posto e de saber, toda a gente sabe, mas ele sabe mais ainda, que o Porto está necessitado e aflito de dinheiro, então puseram o Porto em banho-maria, o Sérgio em banho-maria, para na última, não é, na última oportunidade dar a estocada final ao Porto. E o Porto, olha, não foi nisso e fez o que nós já sabemos. O Sérgio está no Galatasaray a ganhar mais dinheiro. E o Porto recebeu menos dinheiro. Pronto, mas olha, são factos. Passando então agora à chegada do irmão do Luís Dias, Jesus Dias vai integrar a equipa B do Futebol Clube do Porto, chega por empréstimo do Barranquilla, com uma opção de compra fixada em 1 milhão de euros por 50% do passe, portanto, por metade do passe. Ele diz que quer fazer uma carreira longe da sombra do irmão, mas
para fazer uma carreira longe da sombra do irmão, ir para o clube onde o irmão foi tão feliz, a sombra pode não ser muito grande, mas ainda há sombra. O sol pode jogar... desculpa, Alberto, o sol pode não estar no pico máximo, Claro. mas mesmo estando no pico máximo, há um bocadinho de sombra. Há um bocadinho grande. Eu espero que ele faça a sua carreira sem estar na sombra do irmão, e se jogar só metade daquilo que o irmão joga, já vai ser um grande craque. Mas e se jogar só um quarto neste momento, eu acho que 1 milhão de euros de cláusula para 50% é pouco. Por isso, eu nem sei em que posição é que ele joga, se joga na mesma posição, se joga mais... Não faço ideia. Agora, sendo irmão de quem é, não quer dizer nada, porque penso que era o Silas, que era irmão do Ronaldinho, quer dizer, era de água para o vinho, não é? O Silas foi um jogador bom no Sporting, mas o Ronaldinho foi um jogador bom no mundo, em todo o mundo, em todos os clubes que jogou, até na praia ele era bom a jogar futebol. Pronto. Ser irmão não tem muitas das vezes, tirando raras exceções, como os irmãos de Boer, aqueles dois holandeses, o Gary Neville e o irmão, os irmãos Laudrup, há vários que, que têm realmente um ADN muito parecido. E depois pode aparecer filhos de jogadores que realmente que venham a ser craques, que há para aí alguns, não é? Mas ser irmão não quer dizer muito. Vamos ver, espero que sim. Espero muito, muito que ele tenha o ADN do irmão. E se tiver só um quarto daquilo que o irmão é, 1 milhão de euros é muito pouco, para 50%. Não é preciso que o Porto seja cautela. Mas espero que ele tenha mais que um quarto das capacidades do irmão. E creio que de mercado de transferências, por enquanto, não há assim muito mais a dizer. Aliás, houve a tal chegada do outro jogador do Leixões, ou ex-Leixões, e agora vai integrar o Porto B. E há um que querem pescá-lo cá, que é o Ajax, quer pescar o Francisco. Também. E também há rumores de que rumores e até são mais do que rumores de que o Ajax quer mesmo ir buscar, ou quer ir ao Dragão buscar o Francisco Conceição 5 milhões. para substituir, ou para ajudar a substituir a saída do Anthony do Ajax. Perder o Francisco Conceição faria muita moça ao Futebol Clube do Porto, ou não fazendo assim tanta moça ajudaria de alguma maneira o Porto? Eu, sinceramente, relativamente ao Francisco, se eu fosse quem mandasse, eu não vendia o Francisco. Eu deixava o Francisco sair. Empréstimo com a opção de compra? O empréstimo. Não sei, Com ou sem a opção de compra? Pois, isso, quando os clubes têm alguém por empréstimo, querem por opção de compra, porque depois querem ter mais valias e, como é lógico, um miúdo, como a Conceição, de certeza absoluta que vai explodir. E pode explodir numa equipa como o Ajax. E isto é um dilema muito grande. Por um lado, ter o Francisco Conceição no Porto, onde o pai é treinador, e eu já disse isto na época passada, que ele devia ter mais oportunidades e se calhar não as tem porque o pai é que é o treinador. E lá no íntimo e no fundinho, ele se calhar entra aqueles bocados e
E o pai se calhar gostaria de o meter mais e não mete por um receio, digo eu, de que as pessoas falem, se calhar mal, se calhar bem. Bom, é sempre um dilema muito grande. Por isso, eu se fosse quem mandasse, deixava-o sair, mas com uma opção de compra bastante alta, porque eu tenho quase a certeza absoluta que o Francisco vai explodir. Espero que Ficano exploda no Futebol Clube do Porto. Mas é muito complicado deixar sair um miúdo destes que tem um potencial enorme, mas que há aqui este senão de ter o pai como treinador, como o seu treinador, e isso é um dilema para o treinador muito grande, não é? Porque se as coisas correm bem, ok, é o Francisco. Se as coisas não correm bem, é o Francisco que é filho do treinador. E é muito chato. Aquilo que enfim, às vezes, aliás, vamos pôr um suponhamos nisto. Suponhamos que o Sérgio Conceição, o Sérgio Conceição, pai, tem um dilema grande. É que ele não tem só um filho Tem dois. com a equipa principal, tem dois. Será que o facto, e isto era aquilo que tu estavas a dizer, será que o facto de de estar ali também subjacente, é óbvio que está subjacente, há uma relação pai-filho, se bem que ali é treinador-jogador, mas não deixa. Eu vou comparar isto e tu vais perceber onde é que eu quero chegar. Isto é quase como estar a colocar dentro da mesma sala, ou estar a colocar um professor dentro de uma sala de aula e um dos alunos é o filho. Não pode. Não pode. Neste caso não pode. Mas se fosse possível, ou mesmo que não seja, um professor, porque isso não pode acontecer, ou não deve acontecer, imaginemos que é num jardim de infância, ou seja o que for. Há o pai, que é o pai ou a mãe, que é o educador ou a educadora que lá está com eles, e o filho que está lá juntamente com os outros colegas e com os outros amigos. O que se pede a uns, também o que se pede ao filho, pede-se o mesmo, ou ao contrário, o que se pede aos outros também se pede a eles. Ao contrário dos outros, exige-se se calhar um bocadinho mais aos filhos do que se exige aos outros. Será que pode estar aqui a pesar alguma coisa na cabeça do Sérgio Conceição em não colocar tantas vezes um ou outro, ou neste caso mais até o Francisco, porque foi aquele que deu mais nas vistas, e inclusivamente ajudou o Porto a vencer o campeonato passado com golos decisivos, como aconteceu, por exemplo, contra o Estoril, estou-me agora a lembrar na Amoreira, aconteceu com o Estoril, aconteceu já noutros jogos, também podia ter acontecido contra o Boa Vista há 2 temporadas, e não aconteceu, mas já aconteceu o Francisco Conceição, na época passada, ser importante. Ou dar a marcar. Ou dar a marcar, exatamente. Mas já aconteceu o Francisco Conceição ser importante até mesmo para desbloquear algo que estava muito amarrado. Fosse com o resultado em 1-0, fosse com o resultado em 2-1 ou com o resultado em 0-0. O Francisco Conceição foi importante. Agora, não será que podia ter sido mais vezes importante? E com isto não estou a dizer que ele tivesse que ser titular, obviamente, mas não será que o irmão Rodrigo, lateral direito, não poderá tomar o mesmo caminho? Vamos ver. Eu até por causa disto, acho que o Sérgio Conceição é um grandíssimo treinador. É um grandíssimo gestor de pessoas e é um grandíssimo gestor de uma família, porque e com isto eu quero dizer o quê? A gente sabe como é que o Sérgio Conceição é uma pessoa temperamental, é uma pessoa que
que exige muito, que ferve pouca água e de certeza absoluta que ele quer que quem é seu filho faça mais, esteja mais atento, corra mais, salte mais, esteja com mais atenção do que todos os outros. Sendo que, de certeza absoluta, ele não fará notar isso nos treinos, de certeza absoluta, a ninguém. Mas Aliás, lá desculpa, Alberto. O Sérgio Conceição, eu lembro-me de uma. Já não sei se foi flash interview, se foi conferência de imprensa. Eu lembro-me do Sérgio Conceição, do Conceição pai, do Sérgio Conceição, dizer que o filho, portanto, naquele caso não estávamos a falar do Rodrigo, porque o Rodrigo estava no Moreirense, mas o Francisco chegava ao centro de treinos, ao Olival, indo sozinho. Portanto, não era o Sérgio Conceição que o levava. Ou ia de boleia, aliás, ou ia de boleia ou ia de transportes. O Francisco Conceição. Portanto, é a tal coisa com que eu estava a iniciar a conversa. Pede-se uma coisa a uns que ele obviamente não vai pedir ao filho, ou se pede a mais e exige mais. exatamente. E o grande dilema do Sérgio Conceição de ter agora 2, não 1, é isso mesmo, é ele ter que gerir gente, quase todos com as mesmas idades, e ter lá no meio 2 filhos, não é? Se já um seria, eu imagino como seria, agora ter 2, ele tem que ser, e é, de certeza absoluta, um bom gestor de poder estar numa situação daquelas em que toda a gente se sinta bem e ninguém se sinta beliscado porque o Francisco e o outro miúdo, como é que se chama? O Rodrigo, têm no apelido Conceição e os outros não. E a gente sabe perfeitamente que dentro de um balneário há grupos, há amiguinhos, há isto tudo. Dentro de um balneário onde duas das pessoas são os filhos do treinador, quer dizer, isso é preciso ter muito, muito tato para gerir uma coisa dessas. E eu tenho a certeza que o Sérgio sabe gerir. Agora, aquilo que eu estava a dizer há bocado é, muitas das vezes, se calhar, o Francisco merecia ter jogado mais tempo e não jogou, e isto é o que eu penso, porque é filho do treinador. E o treinador, se calhar, não meteu por medo de... Porque é como te disse há bocado, se as coisas correm bem, é o Chico Conceição. Se as coisas correm mal, é o filho do Sérgio Conceição. Pronto. E por isso, quer dizer, isto é muito difícil gerir. Eu sei que ele sabe geri-lo, e por isso é que eu disse que, se calhar, se fosse eu deixava sair o Francisco, mas segurava-me bem em termos futuros. O Rodrigo é uma incógnita, espero que ele fique no Porto e que agarre bem um lugar, porque são sempre bem-vindos todos os jogadores, independentemente de se chamar Conceição. E parece que desculpa, e há outro laço familiar que também vai fazer a pré-época, que é o filho do Folha, que eles são padrinhos dos filhos uns dos outros e não sei o quê. Por isso há ali um Folha, filho do treinador da equipa B, que é o Bernardo Folha, se não me engano, que também vai estar a fazer a pré-época e também tem um laço familiar com o Sérgio Conceição. Quer dizer, já são 3. Mas também, se bem conhecemos o Sérgio Conceição, não é do feitio do Sérgio Conceição deixar haver grupinhos ou grupetas dentro do balneário. Influenciarem o que ele quer e deseja, não. Que já se sabe que esse tipo de coisas com o Sérgio Conceição não funcionam.
Mas lá está, é natural que entre eles, dentro do próprio grupo, do grupo alargado Futebol Clube do Porto, é natural que exista aquela boquinha aqui, aquela boquinha ali, aquela coisa, aquele cheirar de ouvido. Se as coisas estão a eh, correr bem em termos de jogos, em termos de vitórias, em termos de, mas até agora está tudo bem. não se sabe Se as nada. Mas coisas lá está. começam a correr mal, não é? Mas isso É espero que isso. nunca aconteça e que as coisas corram bem e que os miúdos, de certeza que não vão ter oportunidades só porque são filhos de quem são, mas as pessoas pensam sempre nisso, não é? Até porque dizem que nós, dizem, não, diz-se e há factos disso, que vivemos no país das cunhas, não é? E dos afilhados, por isso não me admira que também falem disso por estes motivos. Bom, fora agora o mercado, colocando agora aqui um bocado o mercado de transferências em banho-maria, passando para a pré-temporada, o Porto está no Algarve a fazer a sua pré-temporada, está na Quinta do Lago a fazer toda a sua pré-época, portanto está a preparar-se para a nova temporada que vai começar no dia 30 de julho contra o Tondela para a Supertaça Cândido Oliveira, às 8h45 do dia 30 deste mês. Mas para além disto, o Porto tem aproveitado para fazer não particulares, mas sim jogos de treino contra algumas equipas. Fez no Olival, antes de partir para o Algarve, fez um jogo de treino no Olival contra o Porto B, a equipa principal, portanto o Porto A, vamos dizer assim, ganhou o Porto B por 3-0, ganhou também no dia 9 deste mês contra o Bristol Rovers, também por 3-0, e ganhou no passado dia 10 de julho contra o Vila Franquense por 2-0. Já está e vai fazer outro também no dia 14, vai fazer outro jogo de treino também no próximo dia 14 contra o Portimonense e depois faz 2 jogos, teoricamente serão no Estádio do Dragão, um contra o Vitória Sport Clube, portanto contra o Vitória de Guimarães, ao que tudo indica será no dia 16, apesar de não ser oficial, mas enfim, quase ou muito certamente será neste dia 16 de julho. E no dia 23, e este jogo já está marcado, o Porto já deu indicação mesmo em relação aos bilhetes, se não estou em erro, que é contra o Mónaco no dia 23, portanto são 7 dias antes de jogar contra o Tondela, portanto o último jogo do Porto vai ser, o último jogo particular do Futebol Clube do Porto vai ser frente ao Mónaco, no dia 23 de julho. Mas voltando para a pré-temporada, o Porto, no último jogo que fez contra no último jogo de treino que fez, e das informações que chegam, é que o Porto ganhou por 2-0, frente ao Vila Franquense. Marcaram Tony Martínez, que começou de início, e Taremi, que entrou na segunda parte. Neste jogo de treino, o Porto começou com Diogo Costa, Bruno Costa à direita, João Marcelo e Fábio Cardoso, os dois a fazerem parelha na zona central da defesa, Zaidu à esquerda, depois Eustáquio, Vasco Sousa, Otávio, Gonçalo Borges, Galeno e Tony Martínez. Além destes 11, também jogaram o central Marcano, Dani Loader, Francisco Meixedo, João Mário, Pepe, David Carmo, Uribe, o Chico, Francisco Conceição, PP, Eva Nilsson, Rodrigo Conceição, Taremi e Fernando Andrade. Por estes dias tem estado em trabalho específico o guarda-redes, os guarda-redes Marchesine e Cláudio Ramos, também o médio Gruites, o lateral esquerdo Wendel e também o avançado extremo Bernardo Folha. O Manafá continua a recuperar de lesão, estando a fazer trabalho
condicionado, que é como que quer dizer, trabalho de ginásio. Nestes jogos de treino, Alberto, o Porto, lá está, apesar dos jogos não terem sido vistos ou não terem sido televisionados, mas das informações que se sabem, no último jogo o Porto ganhou por 2-0, Tony Martínez e Taremi fizeram o seu gosto, continuam na sua senda, vamos dizer assim, goleadora, cada um a marcar por sua vez. Destes jogos de pré-temporada que não se viram, sabe-se que estes jogadores jogaram, alguns continuam a fazer algum trabalho mais específico. No meio disto tudo, o Marchesine ainda não saiu, continua no plantel, que era uma das dúvidas se saía, se não saía, por causa da questão do Mundial, que nós mesmos falámos aqui já no final da temporada passada, mas é uma altura em que Alberto Porto, ou neste caso o Sérgio Conceição, tem de experimentá-los todos e tentar perceber quais é que são as melhores soluções para os lugares, quer do Vitinha, como também do Fábio Vieira, porque isto agora é a minha colherada, não acredito que o PP volte a jogar durante uma boa parte da temporada a lateral direito, até porque já tem posições à frente onde pode mexer-se um bocadinho mais, estando o Bruno Costa, o João Mário e até mesmo o Rodrigo Conceição para jogar do lado direito. É verdade. Olha, deixa-me só falar ainda daqueles que estão tremidos para sair. Eu temo que o Porto ainda vai ficar sem 3 jogadores. Um deles vai ser, de certeza absoluta, o Marchesine, porque até à última, ou até pelo menos quase ao fecho de transferências, o Porto vai deixar sair o Marchesine, porque ele quer sair e quer jogar constantemente, e se ficar cá não vai jogar, porque a não ser que a gente perca o Diogo. Se perdermos o Diogo, o Marchesine fica. Se não perdermos, o Marchesine sai. Isso é quase certo. Agora, também é certo que se calhar vamos ficar sem um dos pontas de lança. E eu temo e aí eu vou ter muita pena que seja o espanhol. Porque nós temos 3 e bons, que é o Tony Martínez, é o Nilsson e é o Taremi. Mas depois também temos o Danny Loader, que vai ser aposta de certeza absoluta na primeira equipa. E ele já foi aposta e já cumpriu, e por isso, de certeza absoluta, que se aparecer uma proposta pelo Tony Martínez, que o Tony Martínez, infelizmente para mim, porque depois vou vê-lo a explodir noutros sítios, e nós tivemos-lo aí e quase não o aproveitamos. E estes são mas havia mais outro que eu acho que também vai sair, e eu penso que aquele lateral esquerdo que veio, o brasileiro, de Leverkusen, julgo que ele não se vai aguentar cá, porque realmente é fraquinho, mesmo para quem veio competir com o Zaidu, é mesmo mais fraquinho à beira do Zaidu, esperava-se mais, e eu temo que esse vai ser também. Agora, estou com muita vontade de ver o que faz o Vasco Sousa, porque toda a gente fala nele, e estou com muita vontade de ver o que é que ele faz. Estou também com muita vontade de ver aquele central, o Marcelo. Julgo que vai ser... Deve estar em pulgas para ver, no bom sentido, obviamente, deve estar em pulgas para ver a dupla, ou quase aquela que será muito provavelmente a dupla, que será David Carmo-Pepe. Sim, porque o Marcelo e o ajuda-me aqui o central que veio do Santa Clara, o Fábio Cardoso, sempre o nome dele, o Fábio Cardoso, vão ser segundas escolhas,
E o Fábio, muitíssimo boa escolha, porque já deu provas disso. O Marcelo eu não conheço tão bem, mas também me dizem que é muito bom. Por isso, o Meixedo é futuro, o Diogo é presente, o Marchezinho é uma incógnita, pode ser futuro, pode ser uma despedida, dependendo de se ver algum tubarão pescar o Diogo, e isso era muito mau. Eu preferia que fosse o Marchezinho, apesar de gostar muito dele, mas pelo menos temos a garantia de ter um guarda-redes para muito mais anos, e o Marchezinho já só tem 34 anos. Mas tirando, quer dizer, no global, acho que o Porto mantém uma boa equipa, apesar de tudo, apesar de ter perdido 2 grandes talentos, mas também só estiveram cá um ano e meio na primeira equipa, o que foi muito bom, mas e que são grandes talentos, mas eu penso que vão ser colmatados. Vão ser engolmatadas essas 2 ausências. E estou em pulgas para que comece os jogos a sérios para ver como é que a coisa funciona, e tenho a certeza absoluta que vão aparecer novos talentos no Porto e que o Sérgio Conceição volta a fazer uma grande equipa, sem gastar muito dinheiro, porque também não há dinheiro. E o único dinheiro que foi gasto, e bem gasto, e foi muito dinheiro, foi para o David Carmo, e ainda bem que foi comprado a uma equipa portuguesa, porque assim o dinheiro fica cá e fica a ajudar equipas portuguesas. Acho muito bem. E agora, porque o tempo está mesmo a acabar, e porque o tempo está mesmo a acabar, e agora varreu-se-me aquilo que eu ia para dizer. O que é sempre bom e bonito de se dizer. E estava mesmo com isto na ponta da língua e esqueci-me completamente. Faz mal. Estávamos a falar do Porto e podemos continuar a falar do Porto, porque é sempre bom estar a falar do Porto, não é? Tinha a ver com o Porto, tinha. E eu tinha a pergunta na ponta da língua e esqueci-me completamente. Mas pronto, passando à frente. Faz mal. Passando à frente, não, e o mais coisa o mais incrível é que a pergunta até era engraçada. Mas pronto, pode ser que para a próxima semana me lembre. Ou quando acabar o programa. Ou quando acabar o programa, que aí então é que vai ser espetacular, que ninguém ouve. O Porto está então quase a terminar o estágio por terras algarvias. O próximo jogo já não será jogo de treino, o Porto vai ter, pelo menos daquilo que se sabe, que é muito pouco, mas do que eu pude ver num site, digamos que credível, ou muito credível, como é o site do 00, estava lá indicado o jogo contra o Vitória Sport Clube e o jogo contra o Mónaco. O jogo contra o Mónaco vai ser no dia 23, portanto, 7 dias antes de começar a época a sério para o Futebol Clube do Porto. O jogo contra o Mónaco vai servir de apresentação do novo plantel do Futebol Clube do Porto para a nova temporada. E agora, entretanto, já me lembrei da pergunta, que tem a ver precisamente com o Sérgio Conceição, porque estavas a falar do fazer muito com pouco, e a minha pergunta é assim um bocado em jeito de provocação, que eu gosto muito desta expressão e já usei várias vezes aqui mesmo no programa. Vai ser mais um ano em que o Sérgio Conceição vai ser cozinheiro de omeletes sem ovos? Mais uma vez, e vai conseguir fazer bons omeletes. Eu acho que o Futebol Clube do Porto já merece umas estrelas Michelin, pelo bom cozinheiro, bom chefe que tem lá no seu... que nós temos no nosso clube. Já deveríamos merecer pelo menos, não só uma, mas 2 ou 3 estrelas Michelin, porque isto realmente... se formos a ver bem, já conta com 3 estrelas Michelin, 3 campeonatos. Se fores contar com os campeonatos, só com 3 estrelas, pronto, se quiseres ir por aí, são 3 estrelas Michelin
em 5 anos, o que é obra. Espero que seja a quarta estrela agora no 6º ano. Mas certeza que vai fazer uma excelente omelete, mesmo com ovos baratinhos. Deixa-me só agora dizer-te uma coisa, agora extra 45 minutos à Porto. E hoje passou-me pela rede social, Facebook, um post que eu gostei muito, que fala sobre os relatadores de futebol nas rádios antigamente, que eu gostava muito de ouvir e que hoje já não existe. Que eram jornalistas que relatavam o futebol na rádio, que era como se estivéssemos a ver as jogadas, e depois metiam para lá umas frases engraçadíssimas pelo meio, que eram fantásticas, que eram, e os meus preferidos, que eram o Jorge Pestrelo e aquele brasileiro, o Amaro, que eram fantásticos a relatar futebol. E isso já não há, hoje já não existe relatadores, a não ser o Francisco Lobo. Espero que o ouçam, porque ele também faz relatos. Mas já não há, tirando o Francisco Lobo, repito, já não há relatadores como o Jorge Pestrelo e o Amaro, e mesmo o Jorge Gabriel também, a relatar futebol, que era uma coisa fantástica. É só isso que eu queria dizer. Eu, da minha parte, não falo, até porque não tenho anos de experiência para tal, mas estamos sempre a aprender. Que isso é que é o mais importante. Estamos constantemente em aprendizagem e até mesmo, seja aqui no 45 minutos à Porto, seja nos outros 45 minutos, estamos constantemente a aprender, não só nos programas, obviamente, como pela vida fora. Ficou aqui o momento, puxa-se aqui, ficou aqui um momento de reflexão do dia. Alberto, obrigado por cá ter estado esta semana. Como podes ver, já estamos com tempo para lá do prolongamento, não, já estamos com tempo extra do extra, mas com tempo extra do extra ou sem tempo extra, foi mais um bom programa, 45 minutos à Porto. Foi um prazer estar aqui contigo. E é sempre um gosto estar a falar de futebol com vocês, que é isso que realmente interessa, de futebol e sobre os clubes deste nosso pequeno país à beira-mar plantado. Alberto, voltamos a encontrar para a semana. Quanto a vocês que estão aí desse lado, também marcamos encontro para a semana, porque para a semana há mais, 45 minutos à Porto, sempre às quartas-feiras, com repetição no dia seguinte. Foi um gosto, até para a semana, fiquem bem, fiquem com a Rádio Nacional de Desporto. Estamos juntos.